Te falo que o Maurício de ontem já não é o Maurício de hoje. E se a gente tem a capacidade e a humildade de entender que a gente pode mudar de opinião e deve mudar de opinião, fica tudo muito mais fácil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Dona Cruz. Hoje é dia do nosso quadro Papo com o Empreendedor, onde nós trazemos aqui um empresário da vida real para poder contar um pouco da sua história, do que deu certo, do que deu errado. E sempre são grandes aprendizados. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vou falar com a minha sócia aqui, dona Thaís Cruz. Thaís, como que você está hoje? Eu tô bem, como a gente estava falando aqui no caminho, né? Tô bem cansada também. Essa Acho que semana, realmente. Né? Puxou, né? Mas eu acho que faz parte um pouco também do crescimento, esse cansaço. E tô muito feliz também com o que a gente está construindo e com os projetos que a gente vai fazer também para agregar a galera aí que na reforma tributária, né? Eu acho que vai ser essencial, vai ser um filtro natural que vai acontecer para contadores e para empresários também. Então vai ser um período bem importante. E é importante estar pronto, né? E que não tiver, pode ser que fique para trás, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Se começar agora já tá atrasado, né? É isso aí. Como é andando, você já tá atrasado, meu amigo. Exato. Mas é isso. Tô muito feliz com o convidado de hoje. Veio praticamente da lua de mel direto pra cá. Não é. Veio, acabou de casar, tá felizão. Que legal. Então vai ser um papo que vai agregar bastante também. Bom, isso aí. Pessoal, antes de falar com o nosso convidado aqui, eu vou falar um pouco da Cashflow, que é a nossa patrocinadora oficial. A Cashflow é um BPO financeiro, mas é um BPO que não faz só a parte operacional, de agendar pagamento, cobrar o cliente. Não, é um BPO que te ajuda a organizar o seu financeiro de verdade, para entender ali o quanto entra, o quanto sai. Por incrível que pareça, tem muitos empresários que não sabem nem o quanto ganha, nem o quanto gasta. Já entrando dinheiro e no final do mês tem aquela sensação que não sobrou nada. Não é mesmo? Então, se você é uma dessas pessoas, fale com a Cashflow. Vamos deixar o QR Code aqui na tela. Certo, dona Thaís? Perfeito. Eu sempre te corto, né? Agora você tá me dando a deixa, né? Ah, Muito bom. Bom, é importante frisar também que a Cashflow é um BPO especializado na construção civil também. Então, você que precisa ter certidão ativa, precisa ter nome limpo ali no Serasa, ter as organizações necessárias para ter ali o crédito bancário sempre ativo, Cashflow pode te ajudar nesse sentido também e é essencial para você que está ali sem um pouquinho de braço. Então, a Cashflow te ajuda nesse sentido. É isso aí. É sociedade igual casamento, mano. Vamos lá. Bora. Pessoal, estamos aqui com o nosso amigo e cliente Maurício Schmid, que é empresário e também incorporador. Maurício, seja muito bem-vindo ao podcast da Dona Cruz, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando e trazendo um pouquinho da nossa trajetória, de toda a bagagem que a gente traz. Apesar de ser novo ainda no segmento, né? Diretamente, eu tenho uns 10 anos atuando direto no ramo, mas a gente traz uma bagagem de mais de 4 décadas aí de família, então tem bastante coisa para agregar e contribuir, principalmente no ramo da incorporação e construção civil. Pô, legal demais, cara. E só pra gente explicar aqui como que você vai agregar o nosso podcast é um papo com o empreendedor. Justamente para agregar o mercado e ajudar aquele cara que está começando, que está tentando alavancar o teu negócio, ou que já está no mercado faz um tempo, mas está meio perdido. Então, acho que a tua experiência pode dar um direcionamento legal para essa pessoa. Então, esse é o intuito do nosso papo aqui, tá? E aí, já começando aqui com as perguntas, eu queria entender um pouquinho quem é o Maurício, né? De onde você vem, por que engenharia, sei lá, foi um sonho, estava desenhado aí para você? Como que começou tudo isso? Bom, é meio que, assim, natural algumas coisas nas nossas vidas, né? O meu pai é engenheiro, tem outras pessoas engenheiras na família também. Trabalha com incorporação já há muitos anos, com construção. E quando você vê desde sempre, às vezes você nem percebe, mas já vai criando aquela relação, aquele laço desde criança, né? Então, na escola, eu lembro de ter muita facilidade com matemática. Aí depois, quando desmembrou física, química, de gostar muito disso.
E aí, quando você vai vendo, você tá envolvido na questão das exatas, dos números, acaba moldando também um pouquinho a gente, né, como característica pessoal, então acaba sendo um pouco mais racional em algumas coisas. E aí vai juntando tudo isso, e a experiência, a vivência do dia a dia que você vai recebendo, mesmo sem perceber, né? Sim, não frequentava as obras quando criança, não tinha isso, mas o fato de estar absorvendo, vendo, escutando, A obra vinha até sua casa, né? Pela vinha, experiência. e assim, eu lembro que às vezes ainda ia de um dia ou outro. Então, assim, tinha, às vezes ia no escritório, era sempre um evento legal, né? Uhum. E então você vai criando a sua base sem perceber muito. E aí, quando você começa a ter que tomar a decisão, que eu particularmente acho que é muito novo a tomada de decisão do colégio para a faculdade, Sim. assim, eu entrei com 18 anos na faculdade, cursei em 5, então eu saí com 22, 23 anos, basicamente, da faculdade. Eu acho que deveria ser o momento de você estar entrando, né? Porque quantas pessoas acabam que trocam e desistem da faculdade no meio do caminho porque não era aquilo que queria e tudo mais. Então, eu acho que eu tive a felicidade de saber o que eu queria, mas principalmente o que eu não queria. Eu acho que esse é o ponto, né? Então, assim, talvez no começo vou trabalhar com engenharia, com obra diretamente. Não sabia. Eu não tinha essa segurança e essa certeza. Eu sempre gostei muito da parte de planejamento, de análise estratégica. Então, assim, mercado financeiro. Então, vamos fazer engenharia. Por quê? Engenharia acaba sendo uma faculdade que te molda para solucionar problemas, né? Uhum. Você tá sempre confrontando situações difíceis, sem saber exatamente como resolver isso. Então, você está preparado para vários mercados. E aí, naturalmente, que acabo fazendo engenharia civil, e aí, era que a gente estava até comentando um papo aqui antes, né? Quando a gente estava conversando. Acaba que você, quando tem uma empresa que você tem a possibilidade de dar uma continuidade, que foi o meu caso, é uma decisão também difícil você ponderar se vale a pena você abrir mão, entre aspas, de tudo que foi construído e tudo mais, ou você dar continuidade no legado e perpetuidade da empresa, né? Do negócio como um todo. Então, eu acredito que foi meio que natural essa jornada, essa caminhada. Eu me formei em 2012 na Engenharia Civil da Mauá. E logo que eu me formei, eu já parti para fazer cursos de gestão, de extensões. Fiz 3 pós-graduações já, sempre voltado para o mercado financeiro, ou gestão empresarial, administração estratégica. Já te brilhava, né, os olhos isso, nesse Eu sempre sentido. gostei muito disso. Uhum. E assim, eu sempre avaliei que isso, na engenharia civil particularmente, era um ponto falho. Uhum. Então, assim, engenharia mecânica, engenharia mecânica não, mas engenharia de produção, acaba que você tem um pouco mais dessa parte de gestão. Agora, na civil, tinha falta. Então, eu busquei esse conhecimento paralelo e venho estudando, venho aperfeiçoando conforme a necessidade. Hoje em dia, mais conforme a necessidade, né? Uhum. Mas desde sempre eu gostava e eu busquei esse tipo de conhecimento. E aí foi natural, assim, passei por outras experiências fora da empresa, fora do nosso mercado. E em 2016 foi quando eu caí de vez no nosso negócio e aí comecei para valer. Obviamente que a gente não começa fazendo o que a gente quer, né? Assim, não é também porque a empresa é familiar, você tá lá entre família, que você vai fazer o que você quer. Muito pelo contrário. A gente foi buscando nosso espaço, buscando o que a gente queria fazer, o que eu gostava de fazer. E devagarzinho fui colocando situações, pontos de vista. Há um conflito muito grande de gerações, né? Então, isso é um problema muito sério. Não só em empresa familiar, mas no mundo corporativo. Pela primeira vez na história, a gente tem 5 gerações atuando simultaneamente no mercado de trabalho. Então, isso é um problema gravíssimo, visto que a geração mais antiga, imagina, é da época da guerra.
É muito difícil mudar as coisas. E assim, a geração atual é a geração atual, assim, nada... Não vamos entrar em polêmicas aqui, mas é uma geração muito difícil de... Difícil de lidar. de lidar. Um pouquinho complicado, né? É bem complicado. Com expectativas, com necessidades, com frustrações. Então, tá um momento bem complicado. E a gente tem que buscar o nosso espaço. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho feito e atuado numa área dentro da empresa que eu gosto, tô bem de cabeça nos nossos projetos, dedico muito tempo, assim... Quando você é empresário, não tem tempo, né? Exato. Você trabalha o tempo todo, a cabeça tá o tempo todo funcionando. Mas, mais do que isso, você busca aquele seu objetivo. Então, hoje eu posso dizer que, realmente, eu faço o que eu gosto, aonde eu gosto. E a felicidade é que acaba sendo um negócio nosso, né? Então, melhor ainda. Não, com certeza, cara. E eu vejo que você é um empresário que é um pouco... É o que está um pouco em falta também no mercado. Porque, apesar de gostar, e com isso você se desenvolveu no mercado financeiro, você entende sobre os cálculos, sobre captação de investimento, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como remunerar investidor também. É um pouco do que está em falta no mercado, de um empresário que ele entende essa parte administrativa mesmo, né? Então, a maioria dos empresários, eles são engenheiros, e como tal, eles entendem muito sobre obra, tem uma experiência ali, toca a obra muito bem, isso não é um problema. Mas aí, quando você parte um pouco para a empresa, você vê um nível de desorganização muito alto, né? Nesse sentido. Para você, cara, eu queria entender qual que é o grau de importância desse seu conhecimento administrativo que hoje você consegue aplicar dentro da sua empresa. Qual que é o grau de importância que você daria para isso, para quem está ouvindo aí? Olha, Thaís, eu te falo assim que hoje eu nem posso me considerar um engenheiro de obra, assim. Eu tive experiência em obra fora da nossa empresa, dentro da nossa empresa também, mas nunca fui aquela pessoa que gostei de obra, de ser... quero ser engenheiro de obra, passar o dia inteiro na obra. Não, eu nunca gostei disso. Então, eu precisava dessa experiência, pelo menos para ter um conhecimento mínimo satisfatório do que a gente está fazendo, dos motivos. Mas sempre eu respeito muito a opinião dos nossos encarregados, até dos engenheiros que dão suporte pra gente em obra, porque eles sabem muito mais do que a gente, né? Então, eu acho que é muito importante você saber aonde você quer dar o seu foco e buscar o conhecimento naquilo. E não tem que ter conflitos. Tem que saber um pouquinho, mas não tem que ter conflito. Uhum. Então, quando eu decidi por buscar conhecimento na área administrativa, não foi nem por falta de validar, falta de capacidade, não foi isso. Porque quando você é muito novo e quando eu entrei na nossa empresa, eu não tinha qualificação e capacidade de falar isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Uhum. E você nem pode fazer isso, né? Como que você vai chegar numa empresa de 30 e poucos anos de mercado que tá funcionando e ela fala assim, não, tá errado o que você tá fazendo, você tem que parar e fazer tudo diferente. Cancela Você não tudo. pode fazer isso. Ainda mais uma empresa familiar, né? Que é mais complicado ainda. Porque a gente consegue separar muito bem essa questão do profissional e do pessoal. E tem que ser separado mesmo, porque senão você vai trazer conflitos e problemas onde não precisa existir. Então, assim, tem que ter uma racionalidade muito grande de saber até onde o assunto é profissional e aonde você começa a misturar por algum motivo. Então, eu acho que isso aí é muito difícil. é difícil, não levar pra casa, mas o assim. amadurecimento é importante. Sim, quando eu morava com meus pais antes, após o horário comercial, a gente não falava de trabalho. Então, assim, saiu da empresa no final da tarde, chegou em casa, esquece. Já era um combinado pra todos. Qualquer assunto que não seja trabalho. Então, isso é muito importante, porque senão você fica... Habitolado, você fica maluco, né? E você mistura muitas coisas, e aí começa a pesar o ambiente, né? Mas isso é uma coisa, assim, muito importante mesmo, porque, assim, todas as empresas nascem familiares, por mais que seja uma sociedade entre dois amigos, acaba sendo uma empresa familiar, né? Uhum. E, assim, esse processo de profissionalização que o pessoal diz, acontece com o amadurecimento da empresa e com a caminhada ao longo do tempo, né? Uma empresa tem poucos destinos, né? Ou ela é herdada, ou ela é vendida, ou ela é afundada. Então, você tem que saber o que você está construindo.
Então, é muito cuidadoso isso, porque se fizer um recorte, sei lá, eu chutaria facilmente que mais de 80% das empresas no Brasil são familiares. Grande parte Então, mesmo. é bem complicado isso e tem que ter regra, porque senão não vai funcionar. Mas sem fugir da pergunta, Fala, minha né? pergunta. Não, eu busquei a qualificação em gestão. Então, a primeira pós que eu fiz foi em administração estratégica pela FIA, que é associada da USP. Uhum. Depois, eu busquei uma pós no exterior, que foi em gestão administratégica, com ênfase em global commerce. Boa. Então, também assim, o que isso tem a ver com engenharia civil ou o que tem a ver com uma empresa familiar em Santo André que constrói prédio? Cara, não sei o que tem a ver, mas tem a ver pra minha vida. É uma visão de Com negócio. certeza é visão de negócio. Assim, você aprende a comércio exterior, você aprende mais sobre negociação, você aprende tributação, bitributação, você Exato. aprende assuntos que são muito além disso daí. Então, por que eu tô dando esse ênfase, esse foco aqui? Eu acho que quando a gente está muito envolvido num processo, numa empresa, em um problema, você não consegue enxergar holisticamente para fora desse problema. Você fica bitolado naquilo. Então, quando está bitolado, você está enraizado naquela situação. Você só vê o problema. Quanto mais passo para fora, mais fora da zona de conforto você der com um zoom macro do negócio, muito melhor vai ser, porque são experiências paralelas que você consegue depois traduzir para o seu negócio, para o seu dia a dia. Então, eu achei que foi muito interessante essa caminhada. Depois eu acabei fazendo ainda um MBA, esse foi online, mas foi com uma parceria de uma instituição de Lisboa, com foco em startup. O que startup tem a ver? Cara, tem a ver o fato da... fazer rápido, resolver rápido, conceito sprint, separar equipes... Errou rápido, corrige rápido. Errou rápido. E o legal, assim, que em 2016, apesar de eu ter entrado na empresa, eu não entrei de cabeça naquela época ainda. Eu fui resolver entrar de cabeça mesmo agora em 2022, 2021. Eu relutei um pouco. E o que eu quero dizer com isso? Eu busquei algumas coisas por perna própria, né? Então, a gente buscou empreender em outros setores e segmentos que me trouxe uma experiência muito boa, principalmente como empresário. Porque uma coisa é você entrar numa empresa que está redondinha, funcionando, por mais que ela tenha um modelo e uma gestão, né? Não tem problema, mas já está funcionando. Então, tá lá, dá continuidade. Quando você passa por uma experiência de empreender, aí é muito diferente. Por mais que a pessoa te fale, não faça isso que vai dar acontecer aquilo, às vezes você precisa fazer para você experimentar realmente aquela dor e aquela dificuldade. É muito importante você aprender com o erro dos outros, e eu aprendo muito, eu adoro consumir conteúdo de negócio, livros de biografia empresarial, eu acho que você consegue sim absorver muito, e se você for uma pessoa atenta, né, atenciosa e prestar atenção nos detalhes, às vezes é uma frase que você precisa, um conceito, um paralelo que você faz que te resolve problemas que você nem imagina que tinha esse problema. Então, é muito importante consumir esse tipo de conteúdo. Só que, às vezes, não tem o que fazer. Às vezes, tem feridas que você tem que sangrar e você mesmo tem que se curar, né? E isso ajudou muito. Então, não só o conhecimento teórico, mas principalmente o conhecimento prático. Eu te falo que as outras empresas que a gente teve... Tentei uma startup de tecnologia, então, aprendi realmente como que é. Hoje, talvez alguns negócios meus, eu traria esse conceito de startup, de fazer rápido. Às vezes, ao invés de fazer, vamos conceituar e tentar vender a ideia antes. Fazer o MVP ali, pelo menos o básico. Exato. Hoje é muito normal falar MVP. Todo mundo sabe o que é e todo mundo... mas isso é óbvio. Não, isso realmente é óbvio. Depois que você absorve que é óbvio, passa a ser óbvio. E aí, quando a gente faz esses paralelos todos para o mercado imobiliário, a gente tá falando de um prédio que de custo pode ser... um prédio pequeno, o custo vai ser de 30 a 50 milhões, talvez. Com VGV de 80 a 100. Se você pegar conjuntos mesmo de 3, 4, 5 torres, a gente fala de VGVs de 500, 600 milhões, o custo aí tá em 200, 300, né? Então, você não pode errar. O erro é muito agressivo, Caro, né? É muito caro.
Cara, assim, vem uma viagem na cabeça, porque a gente fez uma reunião, acabou fazendo uma reunião ontem, né? E a gente tratou de muita coisa também. E você tem um conhecimento também sobre essa parte, né? De investidor, captação de investidor. Eu queria que você desse aí um recado, pode ser mal criado, tá? Para essa galera que tá querendo construir sem R$1 no bolso, tá querendo captar investidor sem ter produto, e que também tá vendendo algo que também não entrega. Porque você tem a captação do investidor e aí, né? E você tem que devolver isso Você quer no polêmica, momento. né? Não que mais quero tem na polêmica. Você internet. quer polêmica, Não quero polêmica. certeza. Mas é porque, cara... Quer briga. Não, cara, porque chega pra Instagram mim, tá né? cheio, é. Chega pra mim muito conteúdo desse, assim, que tem gente que, pô, vem aqui, deixa seu dinheiro aqui, É vem verdade. captar, não sei o quê, e parece ser muito fácil. E tem muita gente caindo nisso daí, né? A gente vê agora algumas notícias saindo sobre SCPs, que estão sendo usadas pra esquema de pirâmide. Então, cara, o que você diria pra essa galera que tá achando que é fácil? E também, qual a dica que você daria também pra essa galera de que, cara, a maneira como eu fiz foi assim, assim, assado, né? Não, assim, realmente é um assunto bem polêmico que a gente pode colocar aqui, porque tem muita gente que defende essa tese de que incorpore a custo zero. Dá para fazer isso? Na teoria, dá. É fácil fazer isso? Não. Você tem que ter vários players que estão dispostos a fazer isso. E a gente pode dar um exemplo hipotético aqui rápido para contextualizar para o pessoal que às vezes não está todo mundo familiarizado, né? Uhum. O que seria incorporar a custo zero? Você tem a ideia, só isso. Você chega para um cara que tem um terreno e propõe uma permuta no terreno. Então você compra o terreno, prometendo apartamentos naquele local. O cara a comprou e abraçou a sua ideia. Aí você chega para um arquiteto e propõe para ele fazer o projeto em troca de percentual do VGV. E isso você vai fazendo com a cadeia inteira. Legal. Você vai fazer um lançamento, vai ter um plantão de vendas, vai vender unidades, vai receber, vai ter captação, vai construir a custo zero. Funciona na teoria? Funciona. Na prática, é bem difícil. É muito difícil fazer isso na prática. Então, atrelado a isso, antes de entrar um pouquinho em como a gente criou a nossa história e como a gente tem feito, que é um modelo que poucas pessoas querem, porque você anda mais devagar, mas os passos são muito mais seguros. Qual que é o único mercado que você não precisa ter uma qualificação para estar envolvido? É a própria incorporação. Qualquer pessoa pode incorporar. Tem uma barreira de entrada muito baixa, né? Qualquer um pode fazer. Baixíssima. O que você precisa para começar a incorporar? Contatos. Então, assim, você tem que ter uma rede de networking e Tem pessoas... muita criatividade, né? O cara Cara, começar. nem sei se é criatividade, mas assim, um relacionamento muito forte. Com certeza, um relacionamento muito forte te permite incorporar. Então, qualquer pessoa consegue fazer isso. Literalmente, qualquer pessoa. E a gente vê agora um recorte recente da pandemia. O que não teve de gente construindo para vender, principalmente no nosso interior aqui de São Paulo, assim, é absurdo o número, né? E isso acaba prejudicando o setor. Porque vem construções de má qualidade, pouca qualificação, às vezes sem projeto, fazendo de qualquer jeito. Por quê? Porque a pessoa tá lá com aquela ilusão dos ganhos altíssimos, números exorbitantes, que lá no passado, há 40, 50, 60, 30 anos atrás, podia até ser verdade. E era verdade. Hoje em dia, a margem tá aí para todo mundo. Não é porque é construção que a margem é boa. Tem que fazer com cautela, tem que fazer sabendo o que tá fazendo, porque senão você vai trabalhar no final para nada, assim, bem a verdade é essa. Então, quem busca começar hoje, assim, primeiro de tudo é evitar cair nesse conto da venda da internet, porque promessa existe... Tá cheio por aí. Tá cheio, existe a rodo. E, assim, se você é uma pessoa que quer dinheiro rápido, dinheiro fácil, já te vendi o produto, né? Você vai comprar lá, vai seguir, porque você quer fazer isso. Pô, não põe o dinheiro? Agora, quando você começa a viver o mercado, a entender o mercado e principalmente a entender como funciona o jogo, aí você percebe que o buraco é mais embaixo e não é tão assim. E existe, vamos dizer assim, regras que não são bem regras, mas uma política de como funciona, né, o negócio, na verdade,
você começa a falar assim, poxa, então calma aí, preciso entender um pouquinho mais antes de começar a me envolver, porque realmente não é tão simples assim, né? E por que eu tô falando isso? Para contextualizar um pouquinho e para colocar. Basicamente, a gente tem 2 modelos de negócio na incorporação, né? Você tem o modelo que o pessoal chama de preço fechado e o modelo de preço de custo, preço aberto, sei lá. Cada um chama de um jeito. O que é isso daí? O preço fechado nada mais é do que o famoso plantão de vendas. Então, você tem uma idealização de um projeto, você tem um sonho, você tem um prospecto, você tem um apartamento decorado, um modelo muito bonito, que é o que você quer pra você, inclusive. Sonho, porque né? é maravilhoso. Quem nunca entrou num decorado, não entre porque você quer aquele apartamento pra você. Exatamente. E quando você recebe o seu depois, você fala, Fala, puxa, ué, não será era aquilo que eu tinha será visto, que né? é o Propaganda mesmo? enganosa. Cadê o Celso? Não chega a ser enganosa, mas é... Por que acontece isso? Mais de 50% das pessoas, isso é estatística, são visuais. Uhum. Então, as pessoas precisam ver. E quando elas veem o decorado, puxa, é vários gatilhos que dispara na mente da pessoa, né? Assim, você tem vários gatilhos emocionais e tudo mais. Eu vi alguns instantes recente que até a vista, assim, né? Vai ser de frente pra essa avenida. Aí colocou, tipo, um mapa. Ó, aqui é tal, aqui é o prédio. Aqui tem um Mac aqui embaixo. Então, além da decoração do apartamento, mostra a vista que a pessoa vai ter. Isso que é muito bacana. Eu imagino o futuro, né? Não, e isso é legal, porque com tecnologia hoje, você consegue fazer projeções, né? Então, assim, a gente tá com nosso prédio em construção, pô, a gente já cansou de fazer captação de drone subindo a 15º, 14º andar e fazer um 360. E eu posso vender isso pro meu investidor. Por quê? Porque é a realidade. Uhum. Há muitos anos, assim, há pouco tempo atrás, a gente não tinha essa capacidade de fazer isso. Então, você, além de mostrar como que é o espaço físico, né, do apartamento, a questão da mobília, a dinâmica interna, você tem condições hoje de refletir realmente a vista que ele vai ter, que são mais pontos que acabam ajudando na venda. Então, esse modelo do lançamento, do preço fechado, é o modelo, assim, mais difundido, é o que basicamente as pessoas só conhecem esse modelo e que funciona por aí. Esse modelo é muito legal? Sim, é muito legal. É um modelo que dá uma rentabilidade boa. Só que você tem que tomar cuidado para não errar. Porque se você erra o custo, a sua conta não fecha. Você fala preço fechado porque tem a ver que você já tem o preço de venda tabelado, é isso? É isso, preço fechado porque é plantão de vendas. Então, assim, quando você vai num plantão de vendas, você vai escolher uma unidade e tem a tabela de vendas. Você já Entendi. sabe que você vai pagar. É aquele fluxo de obra que aí varia de cada empresa. Minimamente 20%, 25% o pessoal trabalha. Algumas incorporadoras trabalham com até 50% em fase de obra. Uhum. O que é em fase de obra? Sei lá, uns 10% costuma ser de sinal, 5% de sinal. E o resto faseado em mensais, trimestrais, anuais, reforços, enfim. Tem nome pra tudo, né? Até o habito. Tem até a entrega de chaves. E aí, na entrega de chaves, de 50% a 80% do valor do saldo, você quita ou à vista, ou financiamento, ou consórcio. E segue o jogo. Então, você já sabe quanto você vai pagar. Obviamente que isso tem correções de NCC durante a obra, pós-obra IGPM, né? Normal, como contrato. Mas a pessoa já sabe quanto ela vai comprar. Por incorporador, maravilha. Ele já sabe quanto que ele vai receber e lucrar com isso. Ele tem um custo dele. Só que ele tem 30 meses de obra pela frente, né? E recentemente, a gente teve uma experiência que, na pandemia... A pandemia foi feia, hein? Cara, foi muito feio, porque teve valores de itens que dobraram. Teve itens subindo quase 2 vezes, assim. Itens essenciais, né, inclusive. Pra Ó, obra. cobre, a gente perdeu a noção. Uhum. Um item básico, tubo de PVC, dobrou valores. Cara. Na nossa fase, concreto e aço tinha passado. Mas teve muitos itens que, assim, era 150%, 200% de variação. Nossa. Como que você estima isso durante a construção? Não tem como estimar. Você vai estimar o quê? Ou pela sua expertise como empresa, os seus históricos, né? Os seus números históricos. E você traz o INCC do momento, sabendo já que o INCC não é correto. Exato. O INCC divulgado não é o que reflete na obra no dia a dia. Então já há essa distorção. Mesmo assim,
nem sei como que tá isso, mas estavam para fazer INCCs separados por padrão, né? Porque como que você vai falar que no estado de São Paulo você tem um INCC único, aonde que você, sei lá, em Sorocaba, Ribeirão Preto, Barueri, capital, lá no Santo André, cada lugar São outras realidades. é outra realidade. Então, assim, alto padrão, baixo padrão, você pega, vai construir aqui na Oscar Freire. É. Assim, números muito diferentes, né? Então, de terreno. Então, assim, o custo varia muito em cima de cada local e principalmente o valor de venda. Então, é muito complicado isso, né? A gente não pode padronizar demais. Então, você tem que tomar um cuidado para não errar. Não errando, é um cenário que funciona muito bem e é o que 99% do pessoal faz por aí e dá resultado, funciona legal. E existe um outro modelo, que é um modelo que basicamente a gente criou a nossa história. Que é um modelo, vamos dizer assim, mais raizão e muito mais difícil. Difícil por quê? Primeiro porque você tem que cultivar relacionamento. É muito mais denso esse trabalho, né? O nosso negócio é relacionamento. E ele não encanta os olhos do pessoal. Porque o caminhar, a jornada, ela é mais devagar. Ela acaba sendo mais lenta. Então, quando começou lá atrás, com meu avô e os seus amigos a construir e tudo mais, você tá construindo entre amigos. Depois foi mudando, foi dando continuidade. Alguns amigos foram virando sócios, foram virando parceiros, foram virando investidores. Alguns pararam de construir, viraram só investidores. E aí a gente criou o que é uma carteira de investidores. Então, o nosso modelo hoje é um modelo que a gente chama de preço de custo. Por que preço de custo? Porque é realmente o custo que vai ter na obra. Ah, a pessoa já sabe quanto ela vai pagar? Cara, ela tem uma estimativa bem grande por projetos similares, por cenários atuais, e porque a gente tem noção do que a gente está fazendo. São mais de 40 anos. Então, assim, já começar um prédio novo, pô, eu sei falar para vocês quanto que vai custar mais ou menos aquele produto. Pode custar um pouquinho mais, um pouquinho menos, você tem que tentar entender isso. Mas a dificuldade é o quê? É você ter essa base de investidores, pessoas dispostas a investir no mercado imobiliário e a aguardar 30, 36 meses para ter o seu retorno. Muita gente acredita que investir na planta é um bom investimento. É até a segunda página. Eu invisto na planta também. Mas, pô, tem que ser locais estratégicos, tem que ser locais interessantes. Ah, vou comprar um apartamento, vou investir na planta. Isso aqui vai dar um corte bom, hein? Essa pessoa já tá deixando dinheiro na mesa há muito tempo. Porque já tem, no mínimo, umas 2 ou 3 pessoas atrás dela que tá ganhando já em cima dela. Tem coisa que a gente não sabe. Tem coisa que você vai falar. Tem coisa que não é que nem não sabe, você até sabe, só que não é acessível. Certo. Então, assim. Você nem sabe que não sabe, esse é o ponto. Esse é o ponto. E, assim, pô, como que eu faço pra chegar lá? É difícil. Porque, assim, eu quero comprar um apartamento na planta. Legal. Você vai no plantão de vendas e compra. Pô, eu quero conhecer esse incorporador e investir com ele na compra do terreno. Cara, isso é um nicho do nicho. Você tá restrito. O acesso é muito pequeno. E quando você consegue criar uma carteira de clientes que vem com você já em longa data, passando de geração para geração. Então, os amigos do meu avô viraram amigos do meu pai, as pessoas da mesma idade, aí os filhos agora amigos meus, eu também levando gente nova. Você vai tendo uma base de parceiros, né, de investidores que andam com você e estão dispostos a investir com você. Então, assim, idoneidade da empresa, mostrar que entrega, que tá lá, pode bater na porta. Chega lá em Santo André, fala nossos nomes, o pessoal sabe quem é, o escritório tá no mesmo local a vida inteira. Então, isso você vai criando e vai dando credibilidade para poder chegar para uma pessoa hoje, pô, investe comigo. A pessoa te confia e investe. E aonde que tá o pulo do gato aqui no preço de custo? Obviamente que a gente tem a correção do INCC, só que o importante é o que a gente tá falando assim, tem muita gente prometendo e não faz nada. Cara, a gente é skin the game total. Então, assim, todos os nossos projetos, nós somos incorporadora e construtora, né? Para quem não tá familiarizado, incorporadora é quem desenvolve, idealiza o projeto, construtora, basicamente, quem faz a gestão do dia a dia da obra. Então, a gente faz a gestão. A gente tem a taxa de administração, sim. Só que eu também sou o meu próprio investidor. Então, a partir do momento que eu te convido para um projeto e que eu falo que uma parte desse projeto, X% das unidades, são minhas, do meu próprio capital,
eu te tranquilizo. Fala, pô, o cara não tá me vendendo uma coisa que ele não tá nem pondo dinheiro. Não, ele tá pondo dinheiro também. E, assim, é capital próprio, é recurso do dia a dia. Então, assim, esse modelo é baixíssima alavancagem. Na verdade, é zero alavancagem. É recurso próprio de investidores. Ele é mais difícil porque você precisa concluir 100% do custo durante a obra. Então, por que o investidor pessoa física, o investidor menor, não consegue ter acesso a essa modalidade? Porque enquanto que no plantão de vendas ele tem 20% a 30% durante a obra, durante 30 meses, aqui é 100% em 30 meses. Então, são parcelas mensais mais caras. É outro perfil de investidor. E uma coisa que a gente tem avaliado é a ansiedade do mundo atual de hoje. Então, quando você convida uma pessoa para participar de um produto imobiliário e você fala que vai levar 30, 36 meses para ficar pronto, para ele receber um apartamento nas chaves, tudo bem que quitado, não tem problema, não é esse o ponto, mas vai receber um apartamento. Se é preço de custo, qual que é a vantagem do meu investidor? É que toda a valorização é dele. Eu não ganho nada na valorização do meu investidor. Custo é custo. Então, custou X. Se no final depois vai ter X mais a valorização, aquela valorização é 100% do meu investidor. Esse é o ganho dele. Então, ele acredita nesse ganho. Hoje em dia, o ganho flutua na faixa de uns 35% a 40%, talvez, aí. Então, se você vai parar para fazer uma conta rápida, 40 dividido por 30, por 3 anos, você começa a fazer uma conta que, poxa, hoje, no cenário de hoje, a renda fixa é mais interessante. Então, você começa a ter um conflito de números, certo? E aí, quando você parte para fazer a comparação, número, planilha, mercado financeiro e etc., é onde eu acho que tem uma dica muito valiosa para quem está começando, para quem busca investidor. Basicamente, fugir do investidor financista. Aquele investidor que olha a vírgula do centavo, que compara... Primeiro de tudo, se o cara virar para você e for comparar imóveis com renda fixa, cara, obrigado, valeu pelo café, depois a gente volta a conversar. Esse cara não sabe o que é investir em imóveis e ele não está preparado para investir em imóveis. Ele é outro perfil, tá tudo certo, funciona, existe mercado para todo mundo, só que não é o nosso perfil de parceiro de investidor que a gente busca. A gente busca aquela pessoa que sabe o que é investir em imóvel, tem consciência que o mercado imobiliário possui ciclos de alta, ciclo de baixa, que o modelo preço de custo é um modelo muito mais focado para patrimônio, para criação de patrimônio. Então, assim, você vai demorar, entre aspas, para ver a receita no mês a mês, mas no longo prazo você deixa um legado muito grande que, assim, se você tem um modelo preço de custo, a cada 3 anos um apartamento, e em 10 anos você tem 3 apartamentos, se você fizer um só, uma cota. Pô, multiplica isso por 2 cotas. Depois que você tem 2, 3 apartamentos, às vezes você consegue fazer várias estratégias aqui de alavancagem. Pô, não é porque o apartamento tá quitado, você não consegue refinanciar ele, levantar um capital e entrar em outro. O aluguel, pô, você precisa do aluguel hoje no seu bolso? Sei lá, 2, 3, que seja 5 mil reais. Vai mudar a sua vida hoje? Cara, para um investidor desse padrão, desse nível, não é tão sensível assim. Então, às vezes, você consegue pegar e transformar isso num pagamento de um refinanciamento e alavancar um capital. Pô, se você tem, sei lá, 5 imóveis hoje alugados, todos quitados. Vamos chutar aí que tem o quê? Uns 2 milhões de patrimônio, talvez? Por aí. Mais ou menos, uma conta média, assim. Se você tiver uns 2 milhões de patrimônio, pode ser mais, pode ser menos. Vamos pegar o raciocínio aqui. Cara, você consegue pegar todos esses imóveis, pagar todo esse refinanciamento e você levanta da noite pro dia R$1 milhão. Com R$1 milhão, o que você faz com R$1 milhão no mercado imobiliário hoje? Você dobra o seu patrimônio. Usando direitinho, você fica bem, né? Então, assim, você parte de 2 milhões de patrimônio para 3 milhões de patrimônio em pouquíssimo tempo. Ah, mas você não tá vendo aquela receita no hoje. Não tem problema. Existem momentos de usufruir e existem momentos de construir. Vai de cada um saber em que momento ele tá, né? Exato. Então, esse perfil de preço de custo, que foi o que a gente criou toda a nossa jornada e tudo mais, a gente cultiva isso hoje, é um modelo pouco escalável,
como você não alavanca, você tem um dinheiro finito, né? A capacidade de investimento é finita. Você sempre tem que estar em busca de novos investidores, novas pessoas com disposição e capital para investir no mercado. Sim, não só no mercado imobiliário, mas principalmente em você. Então, a gente tem um caso de... Até legal isso. É um amigo meu que, nas casas que a gente tá fazendo, a gente acabou seguindo a mesma lógica dos prédios, né? Então, acho que depois a gente pode até falar um pouquinho melhor do negócio de casa, rentabilizar investidor, mas a gente resolveu fazer o mesmo modelo. A gente replicou o modelo dos prédios nas casas. Algumas a gente faz financiado, mas algumas a gente replica esse modelo. E aí eu convidei um amigo meu que não tinha intenção e vontade de investir num prédio, por levar 3 anos, basicamente, mas que queria investir na casa, porque é um ciclo mais rápido e, na verdade, a casa você não reparte cômodos, né? Então, você tem um grupo de pessoas, você investe dinheiro, você recebe dinheiro. Acaba sendo um movimento mais financeiro. Tem mais liquidez ali, mas menos tempo, né? E dentro do mercado, assim, você utiliza o mercado imobiliário para fazer uma operação financeira, vamos dizer assim. Obviamente que você tem que ter conhecimento que pode demorar um pouco mais para vender e tudo mais. Tipo um trade imobiliário. É quase isso. E quando eu convidei ele para investir na casa, eu passei os números para ele, qual que é a nossa expectativa, que sim, você não pode prometer nada, porque não dá para prometer. Você é maluco quem promete. Então, assim, passa a expectativa, os números, a confiança é muito alta no dado colocado, né? Você faz pesquisa de mercado e tudo mais. Só que, principalmente, a resposta dele foi assim... Cara, eu acredito em tudo que você tá falando. E eu tô investindo no Maurício. Eu tô investindo em você. O que você tá me falando, eu tô acreditando, eu tô investindo em você. Então, isso que é o grande bônus do nosso negócio. É você criar um relacionamento onde que você vai desenvolvendo sem querer vender. Assim, a gente vai virando amigo, vai conversando, vai tendo um relacionamento, convívio aqui, convívio ali, uma viagem. Vai entregando, né? Vai mostrando o que você tá fazendo. Exato. Pô, mas o cara tá fazendo isso há 40 anos. 40 anos, tá lá e vem dado certo e tá conseguindo viver a vida dele. Sim. Pô, muito errado não tá. Ah, mas por que você não tem 10, 15, 20 obras? Cara, porque é modelo de negócio. E assim, até um ponto que a gente pode falar que você ter 10, 15, 20 obras não vai te deixar mais feliz. Porque o seu problema vai aumentar em muito mais. Então, assim, hoje nosso cenário é na faixa de umas 3 obras de prédio simultaneamente. Cara, tá legal. Assim, dá pra ter umas 2 a mais, uma a mais? Dá pra encaixar. Muito mais que isso, pô, não é o nosso objetivo, não faz sentido, porque, você vai ter ganhos maiores, mas você vai trazer um passivo. E quando eu falo passivo, não só problemas, né? Mas vai trazer responsabilidades, problemas, preocupações que não é proporcional ao ganho que você vai ter lá na frente. Então, assim, vamos mitigar o problema e ver até onde dá pra ir. Então, quando você trava isso, você consegue ter mais qualidade, mais controle sobre a sua operação como um todo, cai naquela linha da gestão. Você, por mais que não esteja no dia a dia do campo, você tá no dia a dia do que tá acontecendo, você tem fácil respostas, acaba sendo mais fácil controlar como um todo o que tá acontecendo, né? E aí é isso, ele investiu com a gente porque acreditou na pessoa. Então, o fato de você criar o relacionamento é muito importante nesse modelo preço de custo. E aí é isso. Então, assim, basicamente, tentar recapitular um pouquinho aqui o que a gente falou. Preço fechado, plantão de vendas, lançamento, a pessoa vai, compra, depois de tanto tempo, recebe o apartamento, normalmente financia, bota para alugar, o inquilino paga, se for móvel de negócio, tudo certo. No modelo preço de custo, a pessoa tem a valorização. Então, para fazer a aquisição, é o modelo mais barato que existe. Então, assim, não tem como ela comprar a menos que isso de custo, só se tiver em deságio, aí é outra conversa, né? Mas a aquisição é a mais barata que existe, o lucro 100% na valorização é da pessoa e ela sai com outra mentalidade. É a mentalidade que, assim, beleza, agora que eu tenho esse produto, vale a pena só alugar ou vale a gente extrair mais desse imóvel? É outro investidor, é uma pessoa que... patrimônio, né? Outra coisa. É patrimônio e, assim, o jogo que está sendo jogado é diferente. O jogo é outro. Dentro dessa questão do investidor, da captação do investidor, né? A gente já viu muitas pessoas falando que as pessoas olham número contra número. Então, pega a Selic, é 15%. Aí pega o resultado que a incorporação deu e faz um pelo outro.
Mas, teoricamente, isso é errado. Até porque o investidor, ele não vai desembolsar o dinheiro de uma vez só. Ele vai conforme a obra. Então, muita gente tem ilusão nisso. Aí eu queria te perguntar, nessa conversa com o investidor, desse cara financista, vale a pena explicar isso pra ele ou você acha que, igual você falou, obrigado pelo café e tchau, porque o cara realmente vai ter muita dificuldade em entender isso? Eu acho que depende. E por que que eu depende? Vai muito da sensibilidade da conversa e de como essa pessoa chegou até você. Se essa pessoa chegou através de um caminho de pessoas que foram te indicando, de conversas ou de um meio social, que é um viés muito mais Faria Lima, mercado financeiro, Uhum. talvez não valha a pena perder muito tempo. Porque é uma pessoa que não. Assim, com toda certeza, o avô dessa pessoa comprou uma terra, comprou uma casa e foi feliz com isso. Só que ela não acredita nisso. E quem compra terra não erra, é o ditado, não é? Sim. Até porque E, Deus não fará mais delas. e cada vez vai ficar mais escasso, certo? Então, assim, você vai ter que pôr no dono, uma hora vai acabar isso. Em locais adensados, assim, pega cenários da Europa. Não dá, é tudo muito caro. Ah, por que que é caro? Porque é caro porque não tem mais onde construir. Aqui a gente tem muita oportunidade ainda. Então, essa pessoa que. Ah, o cara que faz day trade e ganhou um monte de dinheiro. Ele não vê os dias que ele perde, ele vê o dia que ele ganha. Pô, no mercado financeiro eu faço mais rápido, faço mais dinheiro, vou investir em Bitcoin, que é legal. Cara, pode ser legal. Mas vamos pôr uma fração pequenininha nisso. O que vai te trazer a segurança mesmo? Assim, não que vai acontecer, eu não acredito, mas... Pô, pega o Collor aí quando travou a grana. Alguém esperava? Hoje em dia, a chance de acontecer isso de novo E uma quase, canetada... é quase mínima. Mas, cara, a gente tá... Aqui no Brasil, o passado muda toda hora, né? Até o passado é incerto, Não, né? totalmente, assim, acho que se bobear até a história que fica no museu, o pessoal vai mudando Não, de o vez cara em foi quando. julgado, mas agora não é mais julgado. Como assim? Já Não, foi. A gente nem precisa entrar em questões dessa linha, mas a nossa segurança é muito pequena. E a única segurança que a gente tem é na matrícula. Na hora que você tem uma matrícula lá, não tem erro. Então, a pessoa, quando ela tem muito viés financeiro e tudo mais, se ela já investiu em imóvel e ela teve alguma experiência positiva, que também acontece muito disso. A pessoa investir em imóveis e ter experiências negativas. Por conta de N players que fazem promessas, vendem várias coisas que depois não se concretizam, números irreais, enfim. Então, tem que avaliar pessoa a pessoa. Veio de um núcleo totalmente mercado financeiro, cara, não vale a pena gastar energia, porque a energia que você está gastando com essa pessoa, você pode buscar outra que vai fazer mais sentido. E assim, por mais que possa parecer difícil, é só saber procurar. Porque existe, sim, muitas pessoas dispostas a investir no mercado financeiro. Tem muita gente que está extremamente satisfeita com 9, 10% de retorno do aluguel no ano. Pô, mas a Selic é... Tudo bem, enquanto a Selic estava 2 há poucos anos atrás aí. Nunca mais, acredito que nunca mais. Mas, pô, tava 2, tava 5. Esse cenário, 99% das pessoas buscaram imóveis. Concorda? Exato. O que dava qualquer dinheiro a mais? Pô, 2% ao ano na Selic? Qualquer 0,1% no imóvel tá pagando igual. Então, assim, o imóvel ficou muito atrativo. Então, tem momentos e momentos. Para mim, eu vejo que um cenário normal Brasil, sei lá, uma Selic de 8 a 10, 8 a 11 talvez, seja o cenário Brasil. Inflação 5, máximo, sei lá, 3,5 a 5, pode ser um número legal para compor. Então, assim, se for parar para uma Selic 10, se os imóveis dão aí de 8 a 9, 8 a 11... Não vamos falar de Airbnb e Airbnb turístico, porque aí a gente vai mudar muito a nossa conta. Mas o imóvel é uma locação tradicional, em um local normal, né? Vai pagar aí seu meio, 0,6%, que vai dar o seu 7, talvez. Cara, tá muito satisfeito, porque foi o que você colocou, a conta é outra. Você tem o imóvel valorizando, então você tem a valorização do imóvel. Ah, vamos comparar com o fundo imobiliário. Podemos comparar. O fundo imobiliário vai te pagar mensalmente
um dividendo interessante, isento, ou não mais, né? Não sei. Tem todo aquele papo, Por enquanto. você não vai ter dor de cabeça com o inquilino, manutenção, né? Mas você concorda que, assim, de modo geral, não só o fundo imobiliário, as ações também, mas o fundo imobiliário, ele desvaloriza com o longo prazo? É volátil. Então, assim, o imóvel, muito pouco provável vai desvalorizar. Então, você tem a valorização do próprio ativo, como o primeiro vetor positivo. Você tem o próprio aluguel, que ano após ano você tem uma correção. Então, você tem a própria valorização do aluguel. Então, assim, de cara, você tem já duas linhas que andam ao seu favor, concorda? Então, tá me entregando menos no curto prazo. De novo, tem que avaliar. Qual que é o seu jogo? Seu jogo é o hoje, daqui 2, 3, 5 anos? Ou você quer daqui 10, 15, 20 anos, tá tranquilo? É esse que tem que avaliar. E aí, quando você consegue vender esse discurso e achar a pessoa que compra isso, você não tem que fazer mais nada. Na verdade, assim, é só mostrar o seu portfólio e o que você tá fazendo. Porque existe, sim, mesmo gerações mais novas, as pessoas que querem a segurança do imóvel. Uhum. Principalmente porque teve caso na família que, perdeu tudo o que sobrou. Sobrou a casa e os aluguéis. Então, assim, às vezes é pelo trauma que a pessoa se forja, né? Mas eu não perco tempo. Hoje em dia eu não perco tempo com um investidor financista. Acho que não vale a pena. É muito estresse, é muito trabalho. E se depois essa pessoa se torna seu investidor, aí você comprou um problema. Porque aí você tem que... Qualquer número que foge daquilo que você prometeu, ela não entende o que é mercado imobiliário, não entende o ciclo, não entende que pode demorar 1, 2, 3 meses para vender, não entende nada. Não entende. Ela entende que se ela fizer a operação dela, vai cair D+2, vai estar na conta dela disponível o recurso. Então, eu acho pode que... dar uma dor de barriga também, e aí ela precisa do recurso antecipado, e tá alocado na obra. Então... Isso é um outro ponto que a gente valida muito nos nossos investidores, né? Hoje em dia, menos, porque a gente possui uma segurança muito grande no grupo que está conosco há muitos anos. Então, assim, já todo mundo se conhece, é amigo e não há problema nisso. Mas quando a gente traz um investidor novo, tem que ter aquela... quem que indicou, de onde que ele veio? Teu amigo tá vindo investir com a gente. Cara, ele é ponta firme, Sim. ele conhece, Entende. posso confiar nele. Sim. Porque se a pessoa dá uma dor de barriga num prédio, não tem o que fazer. Existe possibilidade de repassar a cota? Poxa, existe. Mas no modelo preço de custo, não é vantagem. Porque se você for repassar uma cota no meio do empreendimento, cara, você vai ter que ressarcir a pessoa de tudo que ela pagou. Você vai dividir. Que você faça um parcelamento de vida para não pagar à vista. Mas mesmo assim, é muito recurso. Sim. Acaba sendo um recurso muito alto, né? Então, não faz muito sentido você comprar uma cota de um investimento no meio dele. Faz sentido você comprar no começo. Mas no meio, e quanto mais próximo do final for chegando, pior é. Então, é complicado. Hoje em dia, assim, a gente tem baixíssimo índice de inadimplência. Os nossos grupos são sempre muito saudáveis, sempre muito controlado. A gente tem sempre algumas pessoas, né, alguns empresários que estão conosco já há muitos anos. Então, existe um núcleozinho dentro do nosso empreendimento que é o que dá aquela robustez, aquela segurança. Então, a gente sabe que, não tá tão pulverizado assim os nossos produtos. Isso é importante. Total. Às vezes a gente tem produtos que, tá concentrado na mão de 5, 6 players. Você fazer um prédio de 60, 70 apartamentos na mão de 5, 6, super controlado, né? Desde que você saiba que a pessoa tem lastro. Sim. Quando você pega um produto de 70 apartamentos e faz 70 cotas, cara, aí é outro ponto, assim... Vale a pena diluir tanto, assim? Não vale. Quem pega um, pega dois. Quem pega um, pega dois. Tem um amigo que pega mais dois também. Então, assim... É o tipo do investidor que você quer também angariar, né? Exatamente. Já vi construtora fazendo aí captação, de R$1.000. Cara, imagina o tanto de investidor mesmo que se não for deve casa, ter. R$1.000. Casa, mesmo que seja bizarro, casa, e era né? prédio, mas, R$1.000. Imagina quanta gente, quanto CPF ali pra você administrar. E aí, tudo bem, você vai formalizar isso dentro de uma SCP,
Vai ter que abrir uma RCP com todo mundo? Mas Tipo- querendo ou não, você arruma um cliente, né? É meio que Mas- relação de franquia. Mas, ó, então... Você arruma um arruma e não chefe, eu arruma. acho. É mais a complicado. franquia é basicamente assim, né? É mais complicado, porque a gente trata o nosso cliente, é nosso investidor. A gente trata internamente como parceiro. Porque, cara, o cara é um parceiro nosso, realmente. Uhum. Então, assim, a gente tenta dar algumas flexibilidades, algumas coisas. Às vezes o cara tá passando por uma dificuldade, pô, vamos contornar, malear, te seguro aqui, você me ajuda depois. Mas o importante, eu acho que é na criação da relação, é realmente você ter um ponto. Que nem nas casas. Ah, você falou cota de R$1.000. Cara, isso aí é loucura. É. Mesmo assim, menos até... o que é um número saudável? Vai. Num projeto de casa, o que é uma cota saudável para dar um norte para quem quer fazer? Uhum. Olha, eu acho que muito menos que 100, 120 mil reais não é legal, porque você abre muito a peneira. Vamos pensar num VGV de quanto? Para uma casa, sei lá, vamos pensar num VGV de uns... em torno de uns 6 milhões, 7 milhões. Beleza. Vamos contextualizar melhor, né? Uhum. Vamos lá. Às vezes, tem alguns mercados... Já anota aí, vai, gente. Pega o caderno aí. Você chegou até aqui, meu amigo, uma aula dessa. Se ainda não curtiu o vídeo, Curte aí, vai. se inscreva no canal, curta o vídeo, manda pro seu amigo incorporador, que daqui é uma aula, né? Vai vir uma aula agora, E vai, quanto mano. que o pessoal tá pagando pra assistir aqui? Thais? R$0. Nada? Começar Gratuito? a cobrar uma assinatura. Meu Deus do céu. Pois é. Acho que é importante Sério, cobrar mano. assinatura, É ouro. viu? Manda, Maurício. Não, Contextualize, vai. Vamos contextualizar, porque acho que é importante. E, assim, existem vários mercados, né? Exato. Às vezes, o que para alguma região, 2 milhões é muito, Uhum. e em termos de dinheiro, realmente é muito. Tem algumas outras regiões que 2 milhões não é nem o preço do terreno. Exato. Então, acho que vamos criar um cenário, Uhum. porque esse cenário vai ficar mais fácil de entender o conceito. Então, vamos pegar uma casa aí na faixa de 6 a 7 milhões de reais de venda. Uma casa nesse nível, você pode trabalhar com investidores. E aí, eu trabalharia na faixa de 20 a 30 investidores no máximo. E quando eu falo 20 a 30 investidores, não necessariamente são 20, 30 pessoas, mas 20, 30 cotas. Que pode uma pessoa ter uma ou mais. Uhum. É até bom quando tenha uma ou mais, porque você diminui o seu gerenciamento no dia a dia, né? Para um projeto desse, você não pode fazer cotas de 50 mil reais. Você pode fazer cotas de 50 mil reais para um projeto, sei lá, de 2 milhões, 2 milhões e meio, talvez, porque é um produto diferente, é uma liquidez diferente, é uma tratativa diferente. Muitas vezes, até, o seu investidor de um projeto de 7, 8 milhões, o comprador é o amigo dele. E você nem sabe. Você está fazendo... Ó, uma dica interessante aqui. Às vezes, na sua própria base, é o seu cliente que está buscando e você está todo desesperado, fazendo campanha, divulgação e etc. Quanto que se você fizesse o mínimo, que é o quê? Divulgar para o seu próprio investidor. Vai alimentando ele com imagens, com fotos, com informativos. Pede para ele compartilhar a opinião dele. Por mais que a opinião dele seja uma opinião do que está acontecendo e não uma opinião técnica, você não vai perguntar para o seu investidor se a parede vai ser verde ou vai ser amarela. Uhum. Isso é o projeto de arquitetura de interiores que vai definir. Mas vai perguntar para o seu investidor se, tá dentro da expectativa, a obra tá indo legal, você tá satisfeito, tá gostando, o que faltou para você. E aí, numa dessa, se ele tá envolvido com fazendo esse projeto, às vezes o amigo dele é o cara, ou não é amigo do amigo, né? Uhum. Você tá a 2, 3 contatos de qualquer pessoa do mundo. Então, assim, é importante você usar a sua base. Então, eu acho que você começa a qualificar o seu investidor aqui. Então, vamos fazer cotas na faixa de... que eu acho que é bom, entre 170, 180 a 200 mil reais. Eu acho que você dá um primeiro filtro já, porque não é todo mundo que teria essa capacidade de investir. Obviamente que não é também à vista.
Você não vai pagar uma vez só, de acordo com a obra, tem um fluxo de desembolso e tudo mais. Mas mesmo assim, já é um valor que menos pessoas estão dispostas a investir, né? Então, você vai filtrando. E se você fizer uma conta de, sei lá, para o custo de uma casa de 6, 7, vai ter um custo de uns 3 milhões e pouco, talvez, 2 milhões alto, uma coisa Dependendo assim. do que vai ser fazendo ali, né? E então, se você botar uma cota de 170, 180, você vai ter lá seus 20, 25 investidores. Pô, tá super tranquilo. Acho que aqui é onde começa. Saber o tamanho que você vai dividir o bolo. E aí, quanto do VGV vai repartir para o investidor? Aí é mais complicado e é uma conta mais delicada e demanda algumas cicatrizes ao longo do caminho para você aprender. No mercado que a gente atua, das casas, a gente sabe que projetos até 2 milhões são inviáveis. O custo não fecha para você ter o retorno que eu julgo interessante para o risco que eu estou envolvido. Então, tem que ser projetos de 2,5, 3 para cima. Ah, isso é prepotência? Não sei. É o mercado que eu estou buscando. Então, a gente está com produtos hoje de 2,5, 2,600, produto de 6,5, e estamos desenvolvendo mais um outro de 6, alguns terrenos para vir projetos aí de 5,5 a 7. Esse é o nicho que a gente está se consolidando na região. Nesse modelo, para mim, faz sentido e fecha a conta. Eu consigo separar um percentual do VGV para os incorporadores. E aí, quando eu falo incorporadores, são aquelas pessoas que acabaram acreditando realmente no projeto e compraram um terreno junto. Então, quando você vai comprar um terreno e fazer risco, uma casa... Tá no risco, né? Tá totalmente no risco desde lá de trás, né? Assim, um projeto vai demorar de 10 a 12, 14 meses no máximo, tem que ser no máximo, para ficar pronto, a construção. Só que você leva mais uns 2, 3 meses fazendo o projeto, leva mais uns 2 meses aprovando. Então, assim, até você comprar o terreno e começar a obra, ou você antecipou muito isso e quando você chamou o investidor, já tinha tudo pronto, mas você investiu pelo menos uns 6 meses aí. Então, a pessoa que entrou com você lá atrás, ela tem que ter uma remuneração do pacote todo. Então, você tem que reservar uma parte do VGV para quem comprou o terreno junto e está fazendo junto, que é... Alguns chamam de taxa de incorporação, outros separam para quem fez acontecer, enfim. O nome é o que menos importa. E aí, uma parte disso, você tá abrindo mão dela para o seu investidor. Só que o seu investidor é o cara que está te financiando. Então, assim, voltando àquela pergunta do começo. Ah, dá para fazer uma obra a custo zero? A gente está quase fazendo uma obra a custo zero. Mas o terreno, o projeto, eu tive que comprar antes. Então, assim, não dá para fazer a custo zero. Você precisa investir o seu dinheiro antes, né? Exato. E projeto não é barato. Não, projeto é mais barato que terreno, viu? Projeto é mais barato que terreno. Mas você tem um investimento inicial que você faz para depois conseguir partir a captação. E a partir do momento que você faz a captação do seu investidor, cria-se uma expectativa. Por mais que ele entenda que pode demorar um pouco mais, um pouco menos, é onde ele começa a fazer a conta dele. Passou 1 mês, passou 2, passou 3. E aí, que investidor que você quer estar do seu lado? Aquele cara que sabe que o mercado imobiliário você pode construir em 10 meses, mas pode pegar 2 meses de chuva intensa que você não fez nada e levar 12. Depois de pronto, você pode vender durante a obra ou pode levar 6 meses para vender? Tudo depende. Tudo depende de muitos fatores. Não dá para falar, depende disso, mitiga essa situação. Não. É uma conjuntura de fatores, né? A gente tenta driblar com a nossa experiência e o que já foi fazendo dando errado, vamos melhorando para as casas que estão vindo na sequência. E aí, aqui é muito importante que mercado de casa é completamente diferente de mercado de prédio. Assim, não tem nada a ver. São perfis de investidores diferentes, são nichos e até construções diferentes. Dá para você fazer um câmbio de experiência? Dá para fazer. A gente tem feito isso. Isso é uma coisa que também legal, que acelerou muito o nosso ensinamento, né? Não é porque você faz 40 anos prédio que você sabe fazer casa. Não, casa a gente começou há 5 anos. Então, assim, eu tive muita humildade de ir atrás de cursos de como aprender a construir casa, curso de como fazer casa, disso, daquilo. O engenheiro que faz a casa, me explica por que você está fazendo isso, por que aquilo.
Ah, mas eu não costumo fazer assim no prédio. Dá para adaptar para cá? Não, não dá. Aqui o modelo é diferente. Então, você vai aprendendo e, às vezes, soluções, você faz o intercâmbio e é muito bom isso. E a empresa ganha, de modo geral, isso, né? Mas, depois que você consegue fazer, então, a repartição do bolo e você, entre aspas, abrir mão de uma parte do que seria o seu retorno para fornecer ela, para ceder para o seu investidor, visto que ele bancou a sua obra, ele precisa ter um retorno em cima disso, né? E aí, que retorno é esse? O que você promete para o seu investidor? Cara, eu não prometo nada. Eu dou uma expectativa em cima da realidade que, obviamente, a gente busca ser minimamente, o valor da Selic já líquido. Então, vamos supor que a Selic está a 15 bruta, certo? Pô, se na obra, no mesmo prazo, me der 15 líquido, cara, você já tá ganhando, entende que você já tá ganhando. Porque se for tirar a correção, for tirar isso e aquilo, os 15 vira o quê? Uns 11 e pouquinho, 12 talvez, né? Então, você já tá ganhando aqui. Só que a gente busca mais. Para conseguir buscar mais, cara, duas coisas básicas para conseguir. VGV mais alto e controle de custo. Quanto maior for a diferença de seu custo obra mais custo terreno para o seu VGV, mais tranquilo é você fazer essa conta e mais seguro é você prometer, dentro da normalidade, né, uma rentabilidade para o seu investidor. Então, fica mais confortável. Quando essa diferença está muito comprimida, aí é bem mais complicado, porque você não tem margem nenhuma. Nenhuma. Então, tem que saber fazer esse cálculo, tem que saber ter esse cuidado, esse discernimento, porque você não pode falar para o seu investidor uma coisa, por mais que ele entenda, se der errado, ou der muito fora do que você falou, cara, investidor é uma vez só. Pega mal. Exato. Não, pega mal e ele vai procurar outro. Como que você cativa o investidor? Fazendo o que você promete bem feito. É aquela questão da viabilidade, né? Você coloca ali a provável, a pessimista e a otimista, e se dá para você girar ali dentro daquilo. Se destoa muito, ou se está muito apertado também, você já sabe ali a margem que você tem para cada investidor, mas se destoa muito, o teu investidor ele fica desconfortável. E assim, eu nem trabalho com 3, tá? Quando você começa a estudar muita coisa, o que o pessoal indica em cursos, né, em programas de tomada de decisão e construção de cenário. Eu faço 5 cenários, onde que você exclui o primeiro e exclui o último. São cenários extremistas. Você coloca lá para moldar os 3 do meio. Então, quando você faz 5 cenários e você, por segurança, já naturalmente projeta os cenários para um pouco menos do que você quer, para você ter a sua segurança, o seu fatorzinho de erro lá, né? O seu coeficiente de segurança. É melhor surpreender do que decepcionar. Sempre. Então, quando você já faz isso para baixo, e aí você faz 5, você exclui os 2 extremos, você tem os 3 interessantes. E aí, esses 3 é o que você tem que fazer ser bom. Se dos 5, o segundo, né? Que seria o nosso caso agora, eliminando o pior, mas o segundo pior. Se nesse você tá chegando em uma coisa que é satisfatória para o mercado imobiliário, cara, não tem erro. O resto vai vir bom e se acertou. Agora, se esse aqui tá muito abaixo, tem algum problema aqui. Digamos que o primeiro seja, nesse caso, a Selic, que você falou. Então, É o que a gente busca. para não perder. É para não perder. E assim, o para não perder, é complicado falar isso, né, Thaís? Porque, teoricamente, no mercado imobiliário, você não tá perdendo. Se der tudo errado, você vai empatar o seu dinheiro. E se empatar, já tá bem bom, porque já foi melhor. Mas é o que a gente tenta fazer. A gente tenta, assim, deu tudo errado, empatou e corrigiu, tem o dinheiro. Poxa, corrigiu o dinheiro, tá bom, vai. Vamos engolir o sapo e vamos pro próximo. Tem uns que vai ganhar mais, outros vai ganhar menos também. Isso é muito importante colocar, que assim, você nem sempre vai ganhar tudo que você quer ganhar no mercado imobiliário. Alguns negócios vão ser muito bons negócios, outros vão ser só negócios. E aí você tem que estar preparado para saber que esse é um dos mantras do mercado imobiliário, né? Exatamente. Dentro desse comparativo que você falou, de casa para prédio, como que é esse relacionamento com o investidor durante a obra?
né? A gente comentou um pouco aqui como que é esse relacionamento no início, para poder apresentar o projeto. Mas durante a obra, eu acredito que tem um kit que vocês mandem todo mês, falando a obra tá assim, evoluiu tantos %. Tem uma grande diferença desse feedback de casa para prédio? Cara, aqui vai vir uma inveja muito grande da galera. Porque os meus investidores, tem vários deles que não sabem nem o endereço das nossas obras. É confiança, hein? Cara, isso é meta. Isso é meta. Mas não é legal pra gente também isso. Porque, assim, a gente gosta de compartilhar, a gente gosta de mostrar o que tá fazendo. Então, assim, relatórios fotográficos, relatórios mensais que a gente manda. Às vezes, dia a dia, o pessoal acompanha muito nos stories, nas redes. Eu tenho feito muito vídeo no meu canal no YouTube, divulgando a obra, como tá indo. Então, cara, eu tô documentando a obra e tá lá. Então, o pessoal vê que o investimento tá acontecendo, tá crescendo e tá desenvolvendo o produto. Cada empresa trabalha de um jeito. Tem aquelas empresas que são mais burocratas, né? Mais burocracia. Então, ela vai trabalhar com relatórios, cartas, informativos, etc. Tem aquele pessoal que é mais informal. Eu acho que o que vale hoje é usar a tecnologia a seu favor. Então, assim, poxa, uma lista de transmissão rápida no WhatsApp funciona super bem. Às vezes e-mail, a pessoa nem vê e-mail, relatório, a pessoa não vê relatório. Às vezes o relatório, você faz aquele relatório e fala, meu, tô entendendo, mas na hora que a pessoa pega aquilo, que ela vai ler aquilo fora do contexto do que ela tá envolvida, às vezes pensando em outra coisa, não vai entender metade do que tá... Por mais que é muito visual e muito simples, a gente tenta ser muito simples no que a gente escreve. Pô, a obra tá acontecendo isso, a próxima etapa é essa, a expectativa é isso, tá aqui fotos dessa semana, dessa quinzena. Cara, já resolve. Eu acho que, assim, não precisa querer inventar a roda aqui, tá? Faz o básico bem feito, que é o que você gostaria. O que você gostaria de saber? Cara, só quero saber o que tá acontecendo. Só quero saber o que tá acontecendo, certo? Se você só quer saber o que tá acontecendo, às vezes, uma mensagem. Pessoal, hoje na obra aconteceu isso aqui, tá aqui 2, 3 fotos. Resolveu o problema. Evita questionamento futuro. E a gente faz, obviamente, todo um trabalho depois fotográfico. Então, a gente tem um acompanhamento da obra inteira registrado fotograficamente. Nas nossas obras, a gente entrega o manual do proprietário, com as orientações de uso, manutenção, direitos, garantias, perda de garantia, o que acontece com a carreta. A gente não negligencia atendimento, assim, a gente tem um pós-obra muito baixo, e isso faz parte da construção dessa jornada, da modelagem da mão de obra. A nossa mão de obra não é própria, mas os nossos empreiteiros estão conosco há muitos anos já. Então, o pessoal conhece, sabe o modelo de trabalho, a exigência de onde a gente vai, o grau de satisfação que a gente tem. Então, o nosso pós-obra é muito, muito baixo. Acontece. Algumas coisas acontecem. Mas perto do que o pessoal vê por aí, é muito baixo. E é aqui que o incorporador, às vezes, perde a margem dele, né? Porque se você sabe quanto um prédio vai te vender, independente se é modelo de custo ou preço fechado, tá? Porque se é preço de custo, você tem aquela administração ao longo do tempo e você tem o valor das cotas, você sabe quanto você ganhou no preço fechado também. Então, você começa Acho que é o único mercado que você começa no positivo e vai diminuindo com o tempo, né? Porque você vendeu tudo. Começou a obra. Você tem X milhões lá para você. Uma parte, obviamente... Vamos fazer um cenário hipotético. Que você vendeu o prédio inteiro e recebeu, vamos arredondar, sei lá, 100 milhões na sua conta hoje. Só que você tem que gastar para fazer a obra. Vamos supor, sei lá, uns 50, 55 milhões aí mais ou menos. Então, sobrou 45, tá na sua conta. Você tem que pagar os impostos, a corretagem, vai diminuindo. Te sobrou lá uma margem. A meta é não ficar com 0. Não ficar com menos, né? Te sobrou um número. Então, esse número que sobrou é o quanto você lucrou naquele empreendimento. Só que você tem o passivo da pós-obra, que é custo. E esse custo não está incorrido no valor. Da onde vem o custo do pós-obra? Vem do teu lucro. Então, se você tem uma obra mal feita, uma gestão mal feita de obra
e um produto de má qualidade lá na frente, você vai ter muitas intervenções futuras. E aí, a sua margem, que você já sabia quanto que era, vai diminuindo. Então, lá na frente, depois de 5 anos, assim, normalmente 5 anos por causa que é o prazo de garantia legal, né? Aí você faz um recorte. Beleza, sobrou quanto então desse produto? Aí aqui agora você sabe. Então, a meta na incorporação é você zerar seu pós-obra. Tem É gente aí que que o negligencia jogo... muito. É aí que você ganha o jogo. E a gente tem um pós-obra muito, muito baixo. Então, eu nem lembro que eu tô falando isso agora. Ah, mas é questão Mas do retorno. É. É isso. Então, assim, quando você faz um trabalho bem feito e você vai informando o seu investidor do que está fazendo e tudo mais, e você cria essa política de documentar e tudo mais, naturalmente você está dando qualidade pro seu produto, né? É meio que uma coisa tá conectada com a outra, uma coisa puxa a outra. Você dá essa segurança também, né? Pra É ficar isso. mais livre ali Então, também. assim, não acho que precisa ficar criando muitos relatórios informativos, coisas financeiras. Cara, a gente não passa. Quanto teve de desembolso na obra. O cara não quer saber quanto você gastou de concreto, quanto você gastou de cimento. Ele não quer saber disso. O que é importante? Cara, a obra tá saudável, o grupo tá saudável, andando a obra tá andando, tá dentro do prazo, o cronograma... Aí sim, acho que o mais importante pro seu investidor é você apresentar um cronograma, mostrar que esse cronograma tá sendo cumprido, não só fisicamente, mas financeiramente. Então, esse que é o grande ponto, assim, porque a expectativa, quando você trabalha com um cliente final, ou quando você trabalha com um investidor, é muito diferente. O cliente final comprou o apartamento para morar. É o sonho dele, é a casa dele, é a vida dele naquele imóvel. Então, o lidar com ele é diferente. Quando é uma pessoa de negócio, de investimento, cara, ela só quer saber se o dinheiro dela tá sendo bem usado. Então, é outro tipo de conversa, é outro tipo de tratativa, é diferente um pouquinho. Mas acho que é um pouco nessa linha. Não, Show de bola. perfeito demais. Para você entender, gente, que eu acho que para você trabalhar com investidor, você tem que ter esse know-how de conhecimento. Eu acho que você tem que saber conversar sobre, explicar para a pessoa sobre, porque se você está começando, talvez o seu investidor ele não tenha uma base de conhecimento muito grande. Tem que entender sobre a TIR, tem que entender sobre prazo de investimento, sobre alocação do recurso. Então, acho que para você que quer trabalhar dessa forma, fica aqui as dicas do Maurício, a aula, né, que ele deu aqui sobre o investimento, e para que vocês também se moldem nesse sentido, para ter essa facilidade de explicação para o seu investidor também. Para que quando ele chegue com o dinheiro, você consiga explicar, ó, é assim, 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 assado. Temos essas fases aqui, temos provavelmente esse rendimento, pode ser isso, pode ser aquilo, tá bem explicado. Né? Então, com acho certeza, Thaís. a gente tá chegando ao fim aqui desse papo, dessa aula que você deu aqui, e eu gostaria já de agradecer muito a participação. Na hora que eu te convidei, você aceitou de pronto, é muito importante pra gente. E para quem te conheceu agora, fala aí teu canal, a gente vai colocar aqui embaixo também. E o porquê do canal também, cara. Thaís, eu aceitei rapidamente porque faz uns 3 meses que eu comecei a fazer esses vídeos mais pro YouTube e tudo mais. E eu descobri que, assim, eu já sabia um pouco disso, mas eu descobri mais ainda que eu gosto de tentar ajudar as pessoas de graça. Assim, quando eu falo de graça, não é só na força da expressão, é... Genuíno, né? De verdade. cara, assim, pô, me fala seu problema aí. Às vezes é de negócio, de empresas, assim, acabar convivendo com outros empresários, naturalmente, no nosso dia a dia, né? E assim, o problema de um é exatamente o mesmo problema do outro. E às vezes uma situação na empresa do cara, por você estar de fora e ter passado algo similar, você pode dar uma ideia que, assim, pô, mas o que isso tem a ver com o meu mercado? Não tem nada, mas tem a ver com o negócio. Então, até a última formação que eu fiz foi em conselheiro consultivo. Sim, cara, na linha de governança, na linha de gestão, na linha de abrir mesmo a cabeça, porque você lida com mais empresários, você tá em rodas de conselho, é muito legal, você extrai muita coisa, você absorve muita coisa, e quando você participa desse nicho e desse ecossistema, pô, você tá envolvido muitas vezes com pessoas que foram presidentes de grandes corporações muitos anos, né? Então, eu até dei, acho que esse passo um pouco antes do que deveria ter dado,
mas foi consciente justamente para ir moldando, porque almejo ajudar as pessoas, não só gratuitamente, né? Mas participando de conselhos e tudo mais. E, assim, quando você chegar... Hoje eu tenho 36. Quando chegar, sei lá, com seus 50 e poucos anos e puder participar... Pô, se você já teve essa experiência lá de trás, você chega formado há 20 anos, 10 anos como conselheiro, participando de conselhos, eu acho que isso é muito, muito rico, sabe? Então, eu busquei dar esse passo antecipado, justamente por causa disso. E aí, eu me descobri uma pessoa que gosta de compartilhar, gosta de ajudar. Então, a ideia do canal foi o quê? Foi tentar traduzir como que você consegue usar o mercado imobiliário para se alavancar no seu patrimônio. Então, é basicamente construção de patrimônio através do mercado imobiliário. E aí, eu não entro no mérito específico de cada nicho. A gente sabe que teria a possibilidade de falar de leilão, de consórcio. A gente sabe que tem muitas pessoas que odeiam consórcios. Compra financiada, até comprar preço de custo. Ah, você vai comprar preço de custo, mas vai sair com o apartamento quitado. Qual que é a vantagem? Pô, a grande vantagem é o home equity. Aqui, o jogo muda por completo. Basicamente, 60%, 70% do que você investiu em 3 anos, você recupera no D0 e você já dobra o seu patrimônio em um mês, com o seu inquilino pagando. Então, assim, a ideia foi trazer como a pessoa consegue usar estratégias de alavancagem patrimonial no mercado imobiliário. E aí, atrelado a isso, eu utilizo as nossas incorporações dos prédios para trazer exemplos, trazer o dia a dia, até algumas curiosidades, bastidores de obra. E as casas. As casas eu tenho feito uma documentação, né? Um documentário delas em tempo real, É legal. trazendo o que tá dando certo, tá dando errado, até para ajudar quem tá começando. Às vezes a pessoa nem sabe como começar, né? Então, poxa, nada melhor do que pegar o exemplo, fiz isso, deu errado, atenção nesse ponto, muda isso aqui me fez perder dinheiro. Pô, e se, assim, nada contra, mas se você tá há 5 anos no casa e 40 anos no prédio e você ainda toma na cabeça algumas coisas, nada melhor do que a pessoa que tá começando agora buscar, né? Sim. Então, a ideia do canal foi essa. O canal é meu nome mesmo, Maurício Schmid. O Instagram, @malschmid. É bem fácil de achar. Tenho compartilhado. Relutei também em tornar o Instagram um pouco mais profissional. Mas hoje a gente compartilha muito do dia a dia, muito do que a gente vem fazendo. Junto também com família, o pessoal, porque não há uma diferenciação, né? Não Usando tem o como. exemplo que eu dei do meu amigo que investiu... Porque eu falei assim, eu tô confiando em você. Não tem CNPJ e CPF. E quando você consegue, de maneira saudável, transformar isso em uma pessoa, dar o rosto a bater, né? O cara tapa no negócio, fica muito mais fácil. Ah, você não precisa ficar trocando de máscara, né? Porque você é único. Então, isso. não precisa ficar... Cara, deu certo, deu errado, é isso. Você sabe onde mandar mensagem, onde me encontrar, e não tem muito como fugir. Hoje em dia não dá pra fugir pra lugar nenhum. Não dá, cara. Mas parabéns, tá muito legal lá o conteúdo. Eu sigo lá, vejo os vídeos. Tá bem maneiro mesmo. Acho que tá agregando bastante o mercado. Isso eu acho que é importante. A ideia foi essa, foi tentar agregar. Eu recebo feedbacks diferentes, né? Eu recebo feedback de pessoas que estão mais envolvidas com obra. Então eu falo, pô, legal, aquela curiosidade, aquele bastidor, que muita gente não tá envolvido nisso. Então acho que, pô, você mora numa casa, mora num prédio, às vezes você quer saber alguma coisa, que você nem sabia que você queria saber, mas quando você vê aquela dica, aquela curiosidade, Isso interessa. fica interessante. Tenho recebido feedback de pessoas que já falaram, pô, mudei meu jeito de pensar por causa disso. Legal. E assim, às vezes a gente acredita que tem pouco alcance, né? Mas é muito legal quando você percebe que a mensagem tá sendo atingida, você tá conseguindo cumprir com aquilo que você se dispôs a fazer, né? Exato. E o YouTube é perpétuo também, né? Vai ficar isso. aí pra sempre. É um bom tempo. E aí vai... Bom, foi um prazer. Obrigado pela conversa, Maurício. Parabéns pelo canal. Eu venho acompanhando também, vendo todos os vídeos. E já encaminhando para o nosso final aqui, o que você falaria por Maurício, recém-chegado lá dos Estados Unidos, que passou um tempo lá fora, com a cabeça de hoje, o que você poderia falar para ele? Ó, vai por aqui, faz isso ou não faz isso? Cara, isso é uma reflexão que a gente busca diariamente, eu acho, né? Não precisa nem ser o Maurício de 10 anos atrás.
Te falo que o Maurício de ontem já não é o Maurício de hoje. E se a gente tem a capacidade e a humildade de entender que a gente pode mudar de opinião e deve mudar de opinião, fica tudo muito mais fácil. Aqui, uma frase clássica da engenharia é engenheiro de obra pronta, né? Então, assim, é muito fácil hoje falar o que poderia fazer, o que não poderia fazer. Mas quando me perguntam isso, acho que a principal reflexão é: se não fosse tudo que foi feito, o Maurício não era o que era hoje. Então, acho que, para minha história, para o que eu tô buscando, foi necessário passar por tudo que eu passei. Eu consigo usar da minha experiência para alguém que vai passar o mesmo caminho. Então, eu consigo ajudar, como meu pai tentou me ajudar. E aí a gente tem uma dificuldade, porque quando é pai, mãe, acaba que você não acredita muitas vezes, né, no que está sendo falado. Mas você precisa experimentar algumas coisas e absorver muito do pessoal. Eu acho que uma coisa assim, que vale muito refletir é como o mundo mudou. E não adianta falar que as experiências do meu pai, para mim, muitas servem, mas algumas não servem, porque o mundo é outro. Quando eu falei pra ele, pô, de tarde eu vou pra São Paulo pra gravar um podcast, ele virou e falou assim, pois é, né? Falei, não, eu nem imaginava que faria isso. E abrir canal no YouTube, e, assim, fazendo mentorias de YouTube pra entender marketing digital. Tô prestes a lançar um produto digital agora nessa linha de alavancagem com patrimônio, focando na linha do home equity. Então, assim, pô, quando que o Maurício de hoje falaria pro Maurício há 10 anos atrás que eu estaria estudando e estaria prestes a fazer lives? Não existe isso. Então, você vai se moldando. E aí ele falou assim, poxa, faz parte do seu trabalho hoje, né? Eu falei, eu tenho que fazer. Você não quer fazer, ninguém vai fazer. Já que eu comecei a fazer isso, alguém tem que fazer. Então, acho que é muito importante estar atento às mudanças que estão acontecendo, como você busca agregar conhecimento pro seu dia a dia com coisas periféricas. E aquilo que eu falei no começo, não tá bitolado no negócio, porque quando você tá com uma visão macro, facilita. E você só consegue ter visão macro na linha de empresário quando você tem pessoas que estão à sua volta, né? Então, assim, é muito leviano eu falar que eu faço tudo sozinho e tudo mais, jamais. Então, assim, no escritório tem pessoas que me ajudam nisso. Se eu tô aqui hoje, é porque eu não tô fazendo alguma coisa lá. Então, tem alguém fazendo por mim, ou alguma coisa que eu podia deixar para fazer outro dia. Então, assim, tem que ter uma construção de pessoas que acreditam e que sabem qual que é o objetivo que você tá indo e estejam junto, né? Queira ou não queira, isso aqui acaba sendo um canal de divulgação da marca, um canal de divulgação do nosso modelo de negócio. Então, quem diz que não vai gerar uma pessoa que vai vir buscar uma mentoria, uma consultoria, ou até um investidor daqui, né? Então, essa visão que é importante. Tem gente que acha, não, vai lá, vai perder tempo. Não, pelo contrário. Eu tento extrair sempre o máximo proveito da situação. Então, assim, a principal reflexão é: tudo que eu vivi, eu acho que eu vivi porque eu precisava ter vivido. Eu tentei tirar lição de tudo, e aí que é o fator importante, é você tirar um aprendizado de tudo que você foi fazendo, todos os erros que você foi cometendo para não repeti-los, e entender que o hoje nosso é uma construção de tudo que veio, né? O que vai vir daqui para frente, não faço a menor ideia. Mas eu já sei onde eu não posso continuar dando o soco no lugar errado. Somos um conjunto, né, de experiências aí. E hoje tivemos o nosso encontro inédito. É o tal do encontro inédito. Fala, pessoal, o que é esse tal de encontro inédito? Não, é que entramos de uma forma nesse papo e estamos saindo de outra, né? Então hoje tivemos um encontro inédito. Não somos mais quem somos, não somos mais quem éramos no começo. É uma mesmo coisa a gente nesse chegar sentido. aqui amanhã, no mesmo horário, com a mesma roupa. Vamos sentar aqui no mesmo lugar, começar seu Sérgio ali, tá tudo certinho, não seremos o mesmo. Eu vou falar Maurício errado também, aí depois vou parar, vou repetir e vai ser pessoas diferentes. Exato. Mas o mais importante nisso é justamente estar aberto para você evoluir. E isso vem muito com o seu amadurecimento. Então, quando você falou lá atrás, mas deve ser difícil lidar com família. Cara, o amadurecimento de todos é fundamental. Então, eu vejo que eu mudei muito no último 1, 2 anos.
E isso é o que fez as coisas andarem como estão andando hoje, buscar novos objetivos. E essa brincadeira de a gente começou o podcast de um jeito e tá terminando de outro, é bem verdade. Essa 1 hora e pouco que a gente tá conversando foi uma conversa muito legal. E eu agradeço demais o convite, a oportunidade de estar aqui, porque é uma troca e, assim, por mais que eu tenha falado muito mais do que vocês, com certeza, às vezes, alguns comentários, algumas perguntas que fizeram, são perguntas que, poxa, vamos dar mais atenção nisso também. Às vezes, pô, se ele perguntou porque é uma dúvida dele, se é uma dúvida dele, pode ser uma dúvida, talvez, do meu investidor, vamos melhorar aqui. Então, acho que esse que é o fator legal aqui. Não, foi sensacional, cara. Obrigado por compartilhar. E é isso, galera. Chegamos ao fim aqui. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, até mais. Eita caramba, meu.